Descobriu-se, antes falava-se de como era o mecanismo, o desfecho de como acontecia o passo a passo, o mecanismo para o medo, que tem a ativação da amígdala, aquilo que faz a questão de suprarrenal, que aumenta a adrenalina e tudo mais. Mas hoje eu trago um artigo importantíssimo, atualizado da revista Nature. Anteriormente, a ciência já tinha, sim, como eu acabei de falar, desvendado o neurônio, o mecanismo, o neurônio que possui o papel direto com o medo. Dentro desse mecanismo, descobriram o neurônio que vai lá, vira chavinha. E um novo estudo publicado na Nature, outra equipe identificou a redução. Ana Moss, bom dia. Ô, Beatriz, bom dia. Que bom ter vocês aqui, gente. Domingo, né? Hoje é domingo. Hoje é domingo. Então, e se tratando de medo para quem acabou de chegar? Chegou bem no comecinho. Então, antes queriam saber qual é o mecanismo do medo. Depois, cientistas da Nature, também dessa revista bastante renomada, descobriu um neurônio que possuía um papel direto de ativação do medo no cérebro. E descoberto esse neurônio, houve um estudo de atualização. Uma pesquisa identificou que os níveis de proteína chamada PRDM2 pode contribuir para esse sentimento. Oi? Ciência falando de sentimento, ou seja, orgânico falando de célula, de neurônio falando de sentimento. Vamos lá. A PRDM2 é mais presente no nosso córtex pré-frontal dorso medial, onde acontece, onde silenciam no nosso córtex pré-frontal, dorso medial, é onde silenciam os genes modificados. Aliás, silenciam os genes e eles são modificados ali quimicamente. Ou seja, pense assim, ó, o seu córtex pré-frontal, dorso medial, é como se fosse, a grosso modo, tá, gente? Como se fosse, assim, a sua cozinha ou a sua lavanderia. Modifica. Uma roupa, quando você lava, você está lavando, deixa limpo, mas lá na fibra da roupa você modifica aquela fibra, sabia? Tanto é que tem roupa que a gente lava e encolhe, tem roupa que lava, não dá, fica aquela coisa meio desbeiçada, não dá mais para usar. Pense assim, o seu córtex pré-frontal, dorso medial, é onde acontece ali como a tua cozinha, onde você silencia. Ai, mas eu não gosto de pimentão, eu não gosto de salsão, não gosto disso. Mas se misturado a outros paladares, você silencia no paladar aquele amargo, e transforma. É um gene assim, didaticamente modificado, só para você entender. Então, onde silenciam esses genes, modificam o córtex pré-frontal do dorso medial, ele modifica quimicamente esse neurônio. E quando descobriram isso, fizeram uma nova testagem em camundongos. Em camundongos com níveis baixos dessa proteína, nessa região. E esses camundongos, eles demonstraram medo patológico. O que os cientistas atribuíram às mudanças de expressão gênica no cérebro. Ou seja, ele foi modificado no cérebro, então teve uma expressividade, uma determinação, uma demonstração aqui fora, com medo patológico. Muito medo. Vanessa Souza, bom dia, querida. Que bom ter você aqui. Então, para entrar nesse estudo, os pesquisadores da Nature, dessa revista importantíssima, renomada, derrubaram então a atividade do gene
PRDM2 no cérebro dos ratos. Ou seja, quem tinha PRM2 tinha um medo patológico muito maior do que se esperava. Então, perceberam isso? Usaram um vírus geneticamente modificado. Presta atenção nisso aqui, não divaga, gente, isso é muito importante. Então, eles usaram um vírus geneticamente modificado. Eles, então, testaram a resposta de medo nesses animaizinhos, nesses ratos. Só abrir um parênteses aqui, caso você não saiba, ratos, porcos e catetos, né, que também são porcos selvagens, é o que mais se assemelha neurologicamente com o ser humano. Aí, Aline, mas e os primatas e os macacos? Ainda tem um percentual ali que ele tem um delay. Então, por isso, usaram os ratinhos, tá? Colocaram eles em gaiola e forneceram choque elétrico leves em seus pés. Sim, eles deram choques nos pés dos bichinhos. Os animaizinhos, então, eles aprenderam rapidamente a associar os choques elétricos aos sons que ouviam ao receber o choque, demonstrando medo ao somente ouvir os mesmos sons quando não levavam o estímulo de choque. Ele só ouvia, ele já contraía, ele não levava choque. Então, a memória de medo, ela acaba desaparecendo nesses ratos, quando colocaram o gene modificado ali, através desse vírus. A redução dos níveis de TRDM2 não afetou a forma como os animais aprenderam a memória do medo, mas eles produziram uma resposta de medo condicionada, anormal e duradoura, de modo que suas memórias de medo demoraram mais para desaparecer. Outro conjunto de experimento revelou ainda que a resposta exagerada ao medo, ela é medida por neurônios que enviam fibras para sua amígdala, no centro do cérebro, para sua amígdala cerebral. Não é a tonsila gustativa, tá? É a amígdala cerebral. Uma consequência da redução da PRDM2 foi o aumento, presta atenção nisso aqui, foi o aumento da liberação do neurotransmissor chamado glutamato na amígdala, que aumentou então a atividade das células em respostas aos sons que os animais aprenderam a associar aos choques elétricos. De qualquer forma, futuros estudos precisam ser feitos, mas podem ajudar a entender essa relação entre essa proteína e o medo. Fato é que foi descoberto que essa proteína tem uma ação que pode mudar todo um curso na ciência, minha gente. Principalmente para aquelas pessoas que são portadoras de ansiedade, crise de ansiedade, ansiedade generalizada, depressão e até mesmo algumas outras patologias que são acometidas com disparo neurológico para medo, como o TDAH e o autismo. Estamos no avanço, uma única proteína. Então, mas o que eu quero trazer você para pensar aqui é assim, ó, o que você entende disso? Como você associa o seu medo ao seu corpo? Como é isso para você? A associação disso, ela se dá por algo que o teu cérebro desperta, certo? Então, como ali? Qual é o teu vírus? Ou qual é o teu glutamato que você tem produzido? Minhas perguntas. Do que você tem se alimentado? Porque o que nós ingerimos tem ligação direta com aquilo que quimicamente o nosso cérebro produz. O que você tem se alimentado?
que reverte nos teus sentimentos. Outra coisa, olha aqui para mim. Do que você tem medo? Diz para mim. Do que você tem medo? E o que você faz com o seu psicológico que desencadeia numa prisão mental a qual você está hoje? Ó, lembranças ruins. Do que você tem medo? O que é que te aprisiona? E aí a minha pergunta: qual é a tua válvula de escape? Ou qual é o teu vírus? Você tem medo do quê? Você tem medo de viver uma vida fadada ao esquecimento? Você tem medo de ser esquecido? Esquecida? Você tem medo de ser rejeitado? Ignorado? Você tem medo de ser usado? Você tem medo das pessoas não te aprovarem, porque você precisa da aprovação? Ou você tem medo de acabar sozinho? Você tem medo de acabar o final da sua vida num lugar, numa instituição, viver no esquecimento, como um depósito de pessoas? Você tem medo de viver a sua mesmice? Do que você tem medo? De não ser reconhecido? De não ser amado? De não ser perdoada? Ou de não perdoar? Você tem medo de não esquecer o mal que fizeram para você? E o mal que você fez ao outro e precisa sempre estar ali naquela ferida? Do que você tem medo? E o que é que você faz com a sua antecipação de coisas e assuntos que você escuta e não, eu já vou me antecipar em dar uma resposta? Você não tem medo de ser ansioso, ansiosa? Eu tenho. E muitas vezes eu tive situações, como o velho ditado, de meter os pés pelas mãos. Eu já fiz isso várias vezes. E é um desafio. Existem alguns embates na minha vida que eu paro assim, não, quando eu consigo, né? Eu paro para pensar, o que está acontecendo com a minha cabeça aqui? O que eu preciso reagir? Do que você tem medo? Da condenação das pessoas para você, por você ser diferente? Ou por você não se caber, ou as suas ideias não estarem de acordo com o padrão das pessoas que vivem ao seu redor? Ah, eu já entendi. Você tem medo de não ser o queridinho, então, de não agradar todo mundo. É isso? Do que você tem medo? O que é que faz você ter um medo patológico? Igual o ratinho ali, ele só ouviu o som, ele já puxou a patinha. Ele não levou o choque. Qual o teu choque? O que você precisa para hoje? Hoje é domingo. Eu gosto de domingo. É o primeiro dia da semana. Como você vai iniciar a sua semana? Como você quer isso? E para você que tem medo, vamos lá então, no que diz o teu fabricante?
Isaías 41:10, muita gente conhece isso aqui. Conhece de ouvir, mas não de viver, de conhecer. E diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ah, mas é muito complexo isso, né? Como que eu vou entender isso numa hora de nervoso, de raiva? Ok? Não entendeu ainda? Vamos lá. Josué 1:9. Ele te deu uma ordem. Não te mandei eu. O que Deus mandou você fazer, que você tá aí? O que teu fabricante falou? Ó, vai lá e faz. E você não fez. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmem, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Por onde você tem andado? Não importa. Ele é com você. Tá na dúvida? Isaías 41:13. Porque ele fala, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Na minha cabeça é meio assim, meio mais realista. Eu ouso dizer e compartilhar com vocês o que passa pela minha cabeça. Imagina ele falando lá, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Te pega pela mão direita. Se você não sabe, em termos de etiquetas e bons modos, você cumprimentar alguém com a mão direita, tomar alguém com a mão direita como reis e rainhas, é um ato de respeito. É um ar de realeza. Então, ele te respeita como príncipe e princesa. Se te toma pela mão direita, olha o que está escondido aqui. Se ele te toma pela tua mão direita e te digo, daí assim, ó, aí pensa, gente, sério. Ele pegar na tua mão e olhar no teu olho, olhar dentro do teu olho e te dizer, não tema, eu te ajudo. Você tem noção disso? Você ter todas as honras de uma princesa, de um príncipe, pegar pela sua mão, olhar nos seus olhos e dizer, não tema, eu te ajudo. Gente, isso é muito, eu penso nisso. Sabia que eu penso? Quando eu disse que ele fala com a gente, eu penso. Cacau Novloski, bom dia, querida. Chegou bem no finalzinho. Então, assim, eu penso nisso. Eu não sei o que vocês acham disso, mas quando diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Gente, todo lugar de realeza, de cumprimentar as pessoas de bons modos, a gente usa a mão direita. A mão direita. E aí imagina ele olhando nos seus olhos. Não tema. Eu te ajudo. Olha o que está aqui, ó. Não tema. Não é porque eu te ajudo, não, é não tema. Não tem o porquê para ele te ajudar. Não tema. Eu te ajudo. Então, por que nós vamos manter o nosso medo ativo? Por que manteremos isso? É um padrão neurológico que nós temos, mas que o que nós podemos compreender é que sim,
através de nossos pensamentos, e como o próprio artigo da Nature trouxe ali, o seu pensamento, ele provoca sentimento. Pensa nisso. A tua mente causa uma ligação, que causa uma ligação elétrica, que produz um pensamento, que pensamento causa um sentimento, e o sentimento é o que faz você ter uma reação aqui. Então, para pensar. A revista mais renomada do mundo, a Nature, fala de sentimento. Ligação sináptica, a proteína descoberta ligada diretamente ao medo e que tem uma questão de resultado. Nunca se viu a ciência falar de sentimento nessa questão de artigo científico. Até então, para a ciência, sentimento e religiosidade é uma entidade não aceita em seus artigos. Hoje as coisas têm mudado. Eu espero sinceramente que você fique com isso. O que é que você quer fazer com o seu medo? Como você tem feito isso? Ai, filho, o que você vai fazer com o seu medo? Você vai confiar no seu fabricante ou você vai continuar com o seu medo patológico? Do que você tem se alimentado? E sim, alimentação via oral, aquilo que nós comemos de nutrientes, tem resposta direta com o medo que você armazena. Como é isso para você? Como você se sente danificando o seu próprio organismo e você culturalmente mantendo o seu medo cultivado? Já pensaram nisso? Pensem nisso. A respeito do material que eu deixei ali para vocês, falando de ontem, quem quer estudar o manual, eu fiz a enquete ali, eu vou esperar o término da enquete para a gente descobrir ali como a gente vai fazer essas reuniões e como serão feitas. Hoje, eu estou pensando em fazer uma live mais tarde, de chamar vocês aqui para pôr vocês na tela, para a gente conversar algumas coisas, definir. Eu acho que vai ser legal. Eu só preciso que vocês me respondam ali no direct quais as ideias que vocês têm e o que vocês gostariam de fazer, tá? Então, assim, essa mensagem aqui, ela é só para hoje. Domingo, um dia que eu gosto muito de domingo. E domingo é o primeiro dia da semana. Planeje sua semana, sente, escreva, tenha anotado, faça uma agenda de quem é você durante a sua semana. Silvana Bosch, bom dia, querida. De quem é você durante a sua semana? Quais os compromissos você precisa colocar em ordem? Faça uma higiene mental. O que você precisa modificar em questão de medo? Porque o medo, ele te paralisa. E onde o medo está presente, o teu fabricante não está. Pensem nisso. Onde existe medo, o seu fabricante não está presente. Então é isso. Bom dia, Silvana. As situações às quais nós nos acometemos, nos colocamos, nos submetemos, para que nós mantenhamos cultivado o nosso medo. O medo te paralisa, o medo te faz coitado, o medo te mantém longe dos seus sonhos, dos seus objetivos e do seu fabricante. Pensem nisso. Pensem nisso. O que o medo te trouxe de benefício até agora? Encane nele, hein? O que o medo te trouxe de benefício até agora? Eu acho que nada, né? Para pensar nisso.
O que é que você está acostumado? Você corre uma maratona e daí você para. É como o ratinho de laboratório, como eu acabei de falar ontem. Então, assim, vai cuidar da sua vida. Hoje é domingo, é dia de família, é dia de você olhar para dentro de você, é dia de você estar com quem você ama, é dia de você olhar, faça sei lá, uma retratação, um concerto, uma reabilitação, uma reconciliação, o que você melhor entender. Fato é que eu estou pedindo para que você vá às pessoas que você ama, para que você vá até elas, para que você se reconcilie, para que você não carregue esse mal-estar de medo dentro de você. Principalmente se você tem medo de ser abandonado, rejeitado. Esteja livre com você mesmo. Porque o Senhor teu Deus, Ele te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. Não te mandou Ele? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, aquele que você chama de Deus, é contigo por onde você andar. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vocês têm noção disso? Quer prova de amor mais linda do que essa? Ele te ama. E Ele te ama. Ele não põe medo em você. Por que você está com medo? É algo que você mesmo está criando aí? Por isso, vai cuidar da sua vida. Porque vida bem cuidada é vida que sabe cuidar do outro. Vida bem cuidada é vida que não enche o saco. É vida que não enche a paciência dos outros. É vida que não fofoca. É vida que faz caridade. Vida bem cuidada é empático. Vida bem cuidada sempre está ali de coração aberto, por mais crítico que esteja a situação ou os humores. Vida bem cuidada é aquela que sempre vai te olhar com compaixão e não com uma oportunidade de te envergonhar e te bombardear. Vida bem cuidada é aquele que pensa no próximo como nele mesmo. Vida bem cuidada é você ter o acesso puro e gratuito no trono da graça. Vida bem cuidada é você fazer uso desse acesso. Vida bem cuidada é você ter certeza de que o teu fabricante mora em você e fala com você. Pense nisso. Vai lá, vai cuidar da sua vida. Vai estar com a sua família. Hoje é domingo. Eu gosto muito de domingo, né, filho? A gente gosta de domingo. E estejam bem, estejam felizes. Sejam hoje as suas melhores versões. Por isso, não se amolde aos padrões deste mundo, mas renovem-se pela transformação da sua mente, para que você seja capaz de provar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do fabricante para a sua vida. Pense nisso. Pense em tudo que eu te falei aqui com muito carinho. Pense nisso. Mude. Luciana Maiara, bom dia, mana. Renove a sua mente e mude a sua vida. Porque a sua vida tem valor para mim. Eu amo a sua vida. Saiba disso. Beijo, pessoal. Até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, gente!